Pai, obrigado, ó Pai. Obrigado pela vida do teu filho, pela sua família, seu ministério. Guarda, ó Pai, debaixo das tuas mãos potentes. Abençoe essa palavra que será ministrada nessa noite. Que o Senhor possa impactar os nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Pai, realmente impactados pela tua palavra. Usa o teu servo, ó Pai, que ele seja canal do Senhor sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a sua vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quarta-feira abençoada, sim ou não? Não é quarta-feira de luta, né? É uma quarta-feira de bênção, no nome de Jesus, né? Para todos nós. Você tem Bíblia? Diga amém. Está acostumado a usá-la? Diga glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 5 somente. Diz assim o texto sagrado: pela fé foi Enoque trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Somente até aí, nesse momento. Quantos creem, quantos vivem, quantos esperam, quantos caminham de maneira tal que você tem vontade de estar agradando a Deus? Diga amém. Esse homem aqui, Enoque, ele foi colocado no hall, não no hall da fama, né, mas foi no hall da fé. Um homem que foi colocado aqui por mais nenhum motivo, mas pela sua fé. Pelo que ele fez, pelo que ele andou, da maneira como ele se fez. E o motivo? Ele alcançou testemunho diante de Deus. A Bíblia diz que, eu quero falar nesta noite, e eu quero usar algum texto, usando esse texto que vai ser o escopo da nossa mensagem nesta noite, mas no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 2, diz assim, a palavra de Deus, e eu gostaria de fazer uma introdução aqui nesse momento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. O que Salomão está querendo dizer aqui para nós com esse texto? Ele está tentando colocar para os leitores que as pessoas, de um modo geral, estão tão preocupadas em viver, em desfrutar desta vida, que nós estamos, para o nosso dia de hoje, 2015, que nós estamos tão preocupados em desfrutar do nosso dia a dia, que nós não estamos mais pensando em morte, que a morte parece que não faz mais parte da nossa vida. O que ele está querendo dizer é que quando nós estamos em um velório, quando aquilo que está acontecendo num velório, as palavras ditas ali, as conversas ditas ali reservadamente, o olhar das pessoas, o constrangimento que as pessoas fazem ali num velório, é o lugar que cada uma das pessoas que estão ali, elas sentem que elas não são nada, que elas são pó, e que ao pó elas vão voltar. Ou seja, o que Salomão está dando-nos a entender que cada um de nós, em um determinado dia da nossa vida, nós vamos morrer. Não há como fugir destas coisas, não há como fugir disso. Esta mensagem, às vezes, eu gosto de ver algumas coisas e tirar. Quando as pessoas estão... você já observou que em velório as pessoas normalmente não contam piadinhas? Normalmente pessoas não estão de piada. Por quê? Porque o lugar não é propício, a não ser que o camarada é meio maluco. A não ser que a pessoa que está ali, ela não está no seu coração, ela está ali por uma obrigação, alguma coisa desta maneira, e que o coração dela não está sentindo, não está compartilhando com as outras pessoas aquele mesmo sentimento de perda das outras. Tem uma história de que um homem estava caminhando no cemitério,
E ele gostava de ler as lápides, o que estava escrito nas lápides, principalmente naqueles cemitérios mais antigos, né? Os cemitérios mais antigos, quando você vai ali na Avenida Independência, naqueles, como que chama aquele cemitério da Independência ali? Santana, é um dos mais antigos de Goiânia. Você vê aqueles mausoléus, você vê aquelas lápides bonitas, e normalmente nelas tem algumas inscrições. E esse homem estava andando, caminhando no meio das ruas ali de um cemitério, e ele começou a ler, e quando ele encontra, se depara com uma inscrição dizendo assim: no lugar onde você está hoje, eu já estive. No lugar onde eu estou, você vai estar amanhã. Ele pensou: como eu posso ir para um lugar que eu não sei aonde a pessoa está? Como eu posso querer ir para um lugar aonde eu não sei aonde a pessoa está? E ele escreveu lá desta maneira, colocou um giz, pegou um giz e escreveu: eu não vou para o lugar onde você está, porque eu não sei aonde você está. Quando eu estava fazendo esta mensagem aqui, interessante porque eu estava pesquisando e vi que a Bíblia também tem cemitério. E a Bíblia, e eu fui me levado ali para um cemitério ali, tive a oportunidade de ver esse cemitério dentro da Bíblia. E o cemitério se encontra lá exatamente em Gênesis, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 31. Quando a gente entra nesse cemitério da Bíblia Sagrada, e a gente começa a ver a vida dessas pessoas, é interessante porque quando a gente começa a olhar a fotografia do que está escrito naquelas lápides das pessoas, e a gente começa a ver as datas, a gente começa a fazer as contas, ver com quantos anos a pessoa morreu. Alguns morreram novos, outros morreram velhos. Mas a gente começa a pensar, por que essa pessoa morreu? O que passava no coração dessa pessoa quando ela tinha vida? Que sonhos ela tinha? Qual era o seu relacionamento com a sua família? Qual era o seu relacionamento com os amigos? E principalmente, qual era o seu relacionamento para com Deus? E quando a gente entra no capítulo 5, a gente entra num cemitério e algumas lápides que a gente pode ver. A primeira lápide, quando a gente entra e mostra uma história, quando a gente adentra naquele cemitério, parece que na primeira rua tem uma lápide escrita a frase: Adão viveu 930 anos e morreu. Quando a gente olha do lado, tem a lápide do filho dele, Sete. E também está escrita: viveu 912 anos e morreu. A gente caminha mais um pouco, vai para as ruas mais à frente, e a gente vê agora o neto de Adão, Enos, e a mesma inscrição escrita em uma outra lápide, dizendo: viveu 905 anos e morreu. E do lado tem o filho dele também, com uma outra inscrição, Cainã, dizendo: viveu 910 anos e morreu. Quando a gente caminha mais um pouquinho ainda, a gente pode ver o filho deste, chamado Maalalel. Lá no verso 17 diz assim: Maalalel viveu 895 anos e morreu. E a gente caminha, do lado dele está escrito também o filho dele, Jared, dizendo assim: e Jared viveu 962 anos e morreu. Ou seja, 6 gerações
6 gerações com Adão, todos eles tiveram a inscrição nas suas lápides, viveram tantos anos e morreram. Mas quando nós entramos lá no capítulo 21, no verso 21, até o verso 24, 25, nós vamos ver uma frase diferente. Quando a gente vai entrando, vai dizendo assim, olha, Enoque tinha 65 anos quando foi pai de Matusalém, e Enoque andou com Deus. E a gente vai mais à frente dizendo, e vai dizendo, a Bíblia vai dizendo que Enoque novamente andou com Deus, e não foi achado mais, porque Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque foi a pessoa que quebrou este ciclo de morte. Enoque foi a pessoa responsável por quebrar todo o ciclo de morte. O que eu quero dizer isso? Jesus Cristo também na minha vida e na sua vida foi o ciclo, quebrou o ciclo de morte, porque nós estávamos programados para nascer, arrumar as coisas, casar, aposentar, fazer alguma coisa e depois morrer. Mas Jesus Cristo entrou na nossa vida, mudou a nossa história e acabou com a morte na nossa vida. Diga glória a Deus. Quem anda com Deus, diga comigo, quem anda com Deus, descobre o verdadeiro sentido da vida. Deus havia dito a Abraão que a sua desobediência acarretaria em morte. Mas nós estamos vendo passar aqui mais de 900 anos e ninguém tinha morrido. Parece que, se a gente for olhar na Bíblia, parece que a palavra que Satanás tinha lançado para a mulher, quando Deus falou, se você comer, você vai morrer. Parece que a palavra que Satanás tinha lançado à mulher, dizendo assim, olha, certamente não morrerá. Parece que esta palavra estava se cumprindo. Parece que Satanás tinha tido a palavra da verdade. Mas quando a gente entra no capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ver e começar a ler, e fulano viveu tantos anos, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Ou seja, a todos a morte alcançou. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Enoque não morreu, ele andou com Deus. E Enoque não viveu, ele também andou com Deus. Talvez um dia Enoque estava passeando no jardim com Deus. Talvez um dia Enoque estava conversando com Deus, e nesta caminhada, talvez Enoque diz assim para Deus, Deus, depois de vários e vários anos juntos caminhando, 300 anos juntos, não foi uma semana, não foi um dia, não foi um mês, não foi aos finais de semana, não foi nos cultos, não foi nos cultos de quarta-feira, não foi nas escolas dominicais, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E um dia talvez eles estavam caminhando, e Enoque diz para Deus, Senhor, eu vou voltar para minha casa agora porque está tarde. Talvez Deus deva ter olhado para Enoque naquele dia e dito assim para ele, não, Enoque, hoje você não vai para a sua casa, hoje você vai repousar na minha casa. A coisa mais que todos nós devíamos aspirar, além de alcançar testemunho com Deus, de fé, é que um dia mesmo nós todos morreremos, mas aquilo que nós temos que colocar no nosso coração, é que a morte não nos vai fazer separação de Deus,
mas que a morte vai ser um instrumento, ela não vai ser o aguilhão que vai nos separar de Deus, não. A morte não vai ser um instrumento usado para fazer separação de Deus, não. Mas um dia, ninguém quer morrer, eu não quero morrer, você não quer morrer, mas o dia que nós passarmos para a morte, ela não vai nos separar para Deus, é o Senhor dizendo assim: olha, você hoje não vai mais dormir na sua casa, a partir de hoje, você vai viver a eternidade toda comigo, na minha casa, a casa que eu preparei para você. Quantos esperam esse dia? A Bíblia diz que, Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, esta morte física não será capaz de nos separar de Deus, não. O que é capaz de nos separar de Deus, talvez seja quando nós estivermos brincando, e nós, de uma maneira que às vezes nós nem nos damos conta, nós estamos às vezes mortos espiritualmente, aí sim, aí é problema. É problema porque a morte espiritual pode nos levar à eternidade afastada de Deus, a morte eterna. Aí sim é problema, mas a morte física, não. A morte física para os santos vai aproximar ele de Deus, vai viver a eternidade com o Pai, vai viver com Ele. Enoque foi um homem que nos serve para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Ah, pastor, mas ele começou com 65 anos parece que é muito, já está muito de idade. Mas para quem viveu 365 anos e poderia viver 900 anos, se Deus não o tivesse tomado para si. Eu já vi pessoas morrerem com 100 anos, igual meu avô morreu. Mas eu já fui em velórios, já fiz velórios de jovens de 13, 14, 15 anos. O que diferencia um do outro? É a maneira como nós encararemos a morte. Esta semana nós perdemos a pastora Edileuza. Mas quando você vai num velório de alguém que você sabe que tem comunhão com Deus, é diferente. Você não tem que forçar a barra. Às vezes nós somos chamados, nós pastores, às vezes somos chamados para realizarmos velórios. Velórios até de gente que não é crente. E é difícil você realizar um velório de pessoa que não é crente. Porque a pessoa que te convidou é porque é seu amigo, alguém que te estima. Você não pode chegar lá e colocar a pessoa no inferno. E você também não pode ser hipócrita de colocá-la no céu. Mas é mais fácil quando nós vamos a um velório aonde a pessoa teve uma vida amparada, cultuando, andando e caminhando com Deus, e você viu os seus passos, e você pode falar de boca tranquila, de pensamento reto: este ou esta entrou na eternidade pelas portas eternas. Hoje nós vivemos esta falta de compreensão do que seja viver ou que seja morrer. Enoque não viveu, nem morreu. Mas tem pessoas hoje achando que servir a Deus é morrer. Quando você está servindo a Deus, muitas pessoas estão entendendo que elas estão em estado letárgico de morte, porque elas não estão agradando a Deus, porque elas não querem agradar a Deus. Elas acham que estão mortas, porque elas não estão fazendo o que a sua carne gostaria de fazer. Elas acham que isto é morte, quando isto para Deus é vida. Tem pessoas achando, por outro lado, que viver significa estar na onda. É surfar, pastor.
Estou aí nos pedaços. Estou surfando. Eu estou vivendo a vida porque a vida é muito curta. Para elas, isto é viver. Quantas vezes nós fomos, hoje nem tanto, quantas vezes nós fomos taxados de crentes cafonas, quantas vezes nós fomos taxados de brega, quantas vezes nós fomos taxados que dentro das nossas igrejas só tem ex isso, ex aquilo, é gente que não prestava, está tudo dentro da igreja. Quantas vezes eu fui na Telegoiás, quando eu trabalhava ali na Telegoiás, taxado de besta, de imbecil, de bobo, de retardado, porque estava seguindo a um Deus que é morto. Falar de arrebatamento, falar de parousia, falar da volta de Cristo é loucura. E as pessoas nos acham que elas estão vivendo. Elas estão desfrutando da vida. Quando esta vida que elas acham que estão desfrutando, pode levá-las à morte eterna. Nós temos uma vida, aqueles homens viveram 900 anos. 960, 969, como viveu Matusalém, o homem mais velho que se teve notícia. Aqueles homens viveram este tanto, nós vivemos hoje 70, 80, 90, 100 anos de idade. Mas se você fizer um cálculo simples, 100 anos menos a eternidade vai dar quanto? Se você é bom de matemática, quem é matemático aqui, para me ajudar a fazer esse cálculo? Uma eternidade menos 100 anos dá quanto? Esse tempo que nós estamos aqui não é nada. E a maior tristeza, às vezes, que eu vejo é porque nós estamos acostumando, nós estamos sendo acostumados, estando dentro das nossas igrejas, nós estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo está fazendo. E se nós ficamos tristes, imagina o coração de Deus. O país que é para ser dito que é o país do avivamento, que é o país que vai levar fogo, que é o país que está fazendo na Europa, nos Estados Unidos, levando a chama. Mas que chama é essa que nós estamos levando, se nós mesmos não temos capacidade, coragem, espiritualidade, unção, o bastante, para nós estarmos dentro da nossa própria igreja, fazendo algo de Deus, fazendo algo que venha trazer pessoas aqui dentro, salvação dentro da igreja, cura dentro da igreja, libertação dentro da igreja, e nós estamos falando que nós estamos num grande avivamento. A Europa esfriou, morreu. Estados Unidos, a nação que exportou pregadores para cá, está morta espiritualmente. E nós estamos vivendo, entrando no mesmo ciclo, não se enganem. Quem serão os nossos obreiros daqui 30, 40 anos? Que tipo de obreiros nós teremos daqui 30, 40 anos? Serão os nossos filhos, serão os seus filhos. O que você tem ensinado, tem praticado, tem colocado neles? Qual que é a chama que arde? Se você quer saber que se daqui 30 anos, quem estará pregando nos nossos púlpitos e como será o avivamento das nossas igrejas, pergunte para o seu filho o que ele está achando da igreja, o que ele está sentindo da presença de Deus. Muitos estão na onda, como se a vida estivesse acabando aqui, se tudo terminasse aqui. Com Enoque nós podemos aprender que nós podemos voltar a viver no jardim do Éden, assim como Adão e Eva viveram. Com Enoque nós podemos aprender que nós podemos ter acesso à árvore da vida novamente.
Com Enoque nós podemos aprender que nós podemos ser diferentes numa geração completamente está com o mundo nas mãos. Com Enoque nós podemos aprender que eu não tenho que ser igual às pessoas, eu não tenho que me conformar com este mundo. Com Enoque eu posso aprender que mesmo quando todas as coisas estão contrárias ao que eu penso, ao que eu creio, ainda assim eu vou viver da maneira como Deus tem me chamado e escolhido para viver. Com Enoque eu posso aprender que o meu evangelho pode ser um evangelho sincero, um evangelho sem ser hipócrita. Com Enoque eu posso aprender que mesmo passando por dificuldades, tribulações, eu posso ter esperança de que eu e minha casa vamos morar e habitar pelas portas eternas. Você e a sua casa podem entrar no céu pelas portas. Você e sua casa podem testemunhar de Deus a essa nação, a essa geração. Diga glória a Deus. No versículo 24, em algumas traduções aparece que Enoque já não era. Em outras traduções aparece, e ele não apareceu mais. Eu acho tremendo esta ideia que o autor tentou colocar aqui. E já não era. Ou seja, quando nós verdadeiramente andamos com Deus, nós já não existimos mais. Quando eu verdadeiramente caminho com Deus, eu já não existo mais. Porque os meus desejos, as minhas vontades, elas têm que ficar e são tão pequenininhas, que a grandeza de Deus ultrapassa todas estas coisas. Eu me sinto tão pequeno na presença de Deus, que a única coisa que me dá forças, me dá vontade de fazer, é me dobrar na presença dEle, me jogar na presença dEle e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, ó Pai. Diga amém. João Batista, ele entendeu estas coisas, e ele disse: importa que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Paulo diz que a única coisa que apaga a glória do homem e faz resplandecer a glória de Deus é quando nós tiramos os olhos das coisas e colocamos os olhos na cruz. Aí nós podemos dizer, como ele, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é utopia para nós. Eu não estou te dando aula aqui de que eu vivo exatamente desta maneira, mas eu tenho buscado a Deus diligentemente, pedindo para o Senhor: Deus, de maneira alguma eu quero retroceder 1 milímetro que seja na minha fé, mas eu quero crescer, eu quero ir para frente, Senhor. Os meus olhos, ó Pai, o meu objetivo é para a frente e para o alto. Para a frente e para o alto, porque eu sei que na frente há um Deus com uma mão estendida, pronto a me levantar. Lá na frente tem um Deus com a mão estendida, pronto para me tomar nos braços e carregar comigo mais um pouco. No momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de angústia, eu posso sentir os braços poderosos de Deus me carregando, me suportando. Eu coloquei aqui uma ideia, eu não sei se você concorda, mas eu coloquei que andar com alguém pode ser diferente de andar junto de alguém. Andar junto de alguém, me parece que é você estar no mesmo nível, mesma autoridade, mesmo projeto, mesmo sonho, mesmas coisas. É você estar junto. Vamos comigo, vamos junto comigo para o cinema. São amigos, são pessoas iguais. Vamos comigo para a praia, são os iguais. Aí andar junto.
Mas andar com alguém, não. Parece que andar com alguém pressupõe da proposta de que eu estou sobre a autoridade desta pessoa. Andar com alguém pressupõe que, você já viu isso, você que é pai ou mãe? Quando o seu filho, sua filha, pedia ou pede para ir para a casa do fulano, e você fala assim, ou quer para ir para um cinema, quer ir para uma festa, e você fala assim, só se o fulano ou fulana for com você. Estar com alguém. Quantas vezes nós ouvimos assim, eu quero caminhar com você. O que significa isso? O que significa eu quero caminhar com você? Significa que eu quero estar debaixo da sua tutela. Eu quero estar debaixo da sua autoridade. Eu quero aprender com você. Eu quero seguir o que você faz. Eu quero pisar aonde você pisa. Eu quero falar aquilo que você fala. Eu quero orar da maneira que você ora. Eu quero pregar do jeito que você prega. Andar com Deus é exatamente a mesma ideia. Andar com Deus não é eu pensar que eu vou atrair a Deus simplesmente a Ele, a minha pessoa, por aquilo que Ele tem feito por mim ou aquilo que Ele pode fazer por mim, não. Deus não está aqui nesta terra conosco. O Espírito Santo não habita em você para te ficar presenteando como um Papai Noel de todos os dias, de todos os finais de semana, não. Às vezes nós entendemos que Deus é aquele que pode. Hoje eu glorifiquei a Deus, eu vi a força desta família do pastor Geazi. Eu vi a força deles olharem para Deus no meio do sofrimento, no meio do deserto. E ainda assim poder olhar para Deus e dizer, Deus, eu estou chorando, sofrendo, mas ainda assim eu continuo acreditando que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acreditar em Deus não é simplesmente você ser mais religioso ou menos religioso, não. Acreditar em Deus é você fazer um propósito. A Bíblia diz que Enoque tinha 65 anos. A partir daí ele começou a seguir a Deus. Ou seja, houve um tempo na vida de Enoque que ele fez um propósito no seu coração, dizendo, daqui para frente eu seguirei a Deus. A Bíblia diz que foi no ano que nasceu o seu filho, Matusalém. Na nossa vida, às vezes nós estamos deixando passar despercebidos, os anos estão correndo, os dias estão passando. Eu olhei para trás, fui no médico ontem com a Marisete, no oftalmo. Ele falou, você veio trazer os exames? Eu falei, que isso, doutor? Estive aqui esses dias. Ele falou, só um momentinho. Olhou a minha ficha lá, falou, você esteve aqui tem 1 ano e meio. Eu falei, não pode. Os tempos estão passando, nós não estamos vendo, e nós estamos fazendo as mesmas coisas, nós não tomamos posições que venham a nos tirar do marasmo, posições que venham a nos fazer caminhar melhor com Deus, posições que nos tirem dos olhos desse mundo. Eu não estou falando que nós não devemos preocupar com os cuidados desta vida, não. Eu estou dizendo que a nossa prioridade não são as coisas desse mundo, a prioridade são as coisas encobertas que nós não vemos, os olhos não veem, mas o nosso coração sente.
Vamos ficar de pé. Diga assim comigo: se um homem anda com Deus, ninguém pode impedi-lo de andar. De uma maneira diferente, diga: se um homem anda com Deus, ninguém pode impedi-lo de avançar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos impedir. Ninguém pode nos barrar. Ninguém pode impedir o nosso acesso. O que Deus quer de nós? O que Deus quer? O que eu aprendo com a vida desse homem? Um homem que voltou a caminhar, talvez, no jardim de Deus. Somente ele e o seu bisneto, Noé, é que foram chamados homens que andaram com Deus. Abraão andou com Deus, mas não teve o nome. Esse andou com Deus. O que Deus quer de mim, quer de você? O que Deus requer de mim, requer de você? Ele requer que nós possamos caminhar mais com Ele, porque para si Ele quer nos tomar. Você imagina o quão lindo, o quão maravilhoso vai ser o dia, e que nós às vezes não estamos nem esperando, às vezes nós não estamos pensando que, às vezes nem vamos entrar na glória. O dia que o Senhor nos chamar, se for através da morte, ou se for através do chamado, a trombeta soar, aqueles que estiverem vivos, mas vai ser glorioso. Nós vamos desfrutar a eternidade com Deus. E Enoque me ensina que eu ainda tenho condição, e meus defeitos, minhas dificuldades, as minhas lutas internas, mas mesmo assim eu tenho condições de caminhar com Deus. Eu tenho condições de andar levado pela mão, seguro pela mão de Deus. Se eu estou no meio do deserto, eu sei que eu posso confiar nele, porque ele tem o GPS que pode me levar e me tirar do meio do deserto. Deus quer nos tomar novamente para si. Deus tem saudade de você. Deus está com saudade de você que não sente mais a presença dele. Você que já andou com Deus e que hoje não consegue sentir nada. Você não consegue sentir o gozo na alma, chorar, molhar os olhos, molhar as lágrimas, descer quente nos seus olhos. Não é por algum problema, não é por uma luta, não é por uma coisa boa demais, não. É porque você está sentindo a presença de Deus no seu coração. Aí você não consegue, o coração seu não consegue segurar, e os seus olhos não conseguem segurar as lágrimas. É porque a presença dele está te dizendo: meu filho, ainda você está caminhando comigo. Tem uma história, e eu quero encerrar. Me lembrei de uma história. Um pai estava ensinando uma criança a construir barcos. E ele pegou o seu filho de 7 anos e estava ensinando ele a construir barquinhos. Ele construiu um barquinho de madeira, colocou todos os detalhes, os lemes, as pessoas, as velas, fez os detalhes tudo de alumínio, ajudou o filho a construir o barquinho, pintou o barquinho,
Ficou lindo, ficou maravilhoso o barquinho. A criança entusiasmada queria mostrar para os coleguinhas. Mostrava para todos que ele podia. A chuva veio e começou a brincar na enxurrada. Lá para nós, Goiânia, de Goiatuba, é enxurrada. E começou a brincar naquela enxurrada e para lá, para cá com o barquinho navegando naquelas ondinhas. Mas ele despercebeu e o barquinho, numa ondinha mais forte na água, foi embora e sumiu, desapareceu. O barquinho, ele perdeu o barco. Passa-se algum tempo, eles estão caminhando, olhando as vitrines das lojas, e o pai nota que numa loja de antiguidade, quando ele olha lá dentro de uma loja de antiguidade, está o barquinho lá. E o menino entusiasmado com o barquinho: pai, é o meu barquinho, eu quero o meu barquinho, me dá o meu barquinho, por favor. O pai pegou, foi lá no gerente, adquiriu aquele barquinho, entregou para o menino. O menino pegou aquele barquinho e, com lágrimas nos olhos, colocou aquele barquinho no seu peito, abraçou aquele barquinho e, chorando, disse para o seu pai: pai, esse barquinho agora é meu 2 vezes. O primeiro porque nós o fabricamos, nós o fizemos, e a segunda vez é porque nós o compramos. O que é que isso significa para nós? Às vezes Deus tem saudade de cada um de nós, e Deus quer nos tomar, às vezes, como aquele barquinho nos braços. E às vezes Ele quer falar para nós: você agora é meu 2 vezes. A primeira foi porque eu te fiz, a segunda foi porque eu dei o meu sangue na cruz do Calvário e te comprei por um preço alto. Você é meu 2 vezes. Eu quero orar por você nesta noite. Você que quer no seu coração fazer um compromisso de caminhar mais com Deus, de andar mais com Deus, deixar ser dirigido por Deus, deixar ser levado por Deus pela mão forte. Você que quer chorar na presença de Deus, saia do seu lugar, somente venha aqui à frente, que eu gostaria de orar por você. Não seja tímido, não seja inibido, mas saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Deus pode fazer tantas coisas em atos pequenos. Por isso eu quero conclamar você: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Deus também tem saudade de cada um de vocês. Sabe de uma coisa? Nesta noite, nesse ato, nesse gesto tão simples, Deus vai fazer algo grandioso em cada um dos corações de vocês. Por isso nós vamos orar nesta noite. A chama não vai se apagar. O fogo da presença de Deus não vai ser exterminado quando você sair de fora. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar guarita, o Senhor vai te tomar nos braços, o Senhor vai caminhar com você. Ele vai te dizer no seu ouvido: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que gera vida, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que nos faz refletir, ó Deus, a Tua palavra que entra no nosso coração como uma espada de 2 gumes, ó Pai. A Tua palavra que é capaz de tirar, meu Deus, a lágrima e colocar a alegria, mas a mesma palavra é capaz de encher os nossos olhos de lágrima quando nós estamos na Tua presença. Ó Deus, nesta noite nós oramos, ó Deus, por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui, ó Deus, à frente, e
que nos seus corações eles creem, ó Pai, que precisam, que é necessário caminhar com o Senhor de uma maneira diferenciada. Ó meu Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos corações fazer algo diferente, diferencial. Entra, Senhor, com o tratamento necessário, o remédio necessário. Senhor, cura as feridas, Senhor, da alma. Ó Deus, somente o Senhor pode, Senhor, restaurar. Somente o Senhor, ó Deus, pode exaltar. Ó Deus, que nenhum mal possa prosperar na vida dos Teus servos. E nesta noite, ó Deus, eles possam se render ao Senhor, de braços erguidos, dizendo: eis-me aqui, ó Deus, usa-me a mim, ó Deus. Faz nesta noite um milagre não visível, mas um milagre no coração. Deus, corações precisam ser mudados, ser transformados. Acha guarida, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o papaizinho amado da nossa alma. Tu és o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o amado da nossa alma. Tu és a rosa de Saron. Tu és o lírio dos vales. Tu és a estrela da manhã. Tu és o bálsamo que cura, Pai. Tu és a alegria daquele que está cansado, ó Pai. Tu és a paz daquele que está abatido, Senhor. Tu és a segurança daquele que está sendo perseguido. Ó Deus, nesta noite, realiza os milagres necessários na vida dos Teus servos. Mas eu quero ministrar sobre a vida deles, declarando a Tua bênção, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar, nos possa abençoar, em nome de Jesus.